Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar sobre parlamentarismo, parlamentarismo branco, porque isso é uma espécie de golpe, tá? E tentar explicar para vocês os motivos pelos quais, se tal fato acontecer, nós teremos aí, com uma alta probabilidade, o retorno da corrupção no Brasil e o retorno dos famosos esquemas, etc, né? Porque basta seguir o dinheiro para se descobrir aonde está a corrupção. Então é isso, eu peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Quem gosta do trabalho, se puder ajudar aí sendo membro do canal, e apoiando o trabalho que está sendo feito, isso é bastante importante para a gente poder dedicar esse tempo que a gente dedica gravando os vídeos, explicando, etc, tá? Dando início ao vídeo, cabe primeiro a gente explicar o que é o parlamentarismo. No Brasil, a gente teve, eu era criança, eu lembro que eu assistia a propaganda da monarquia, do parlamentarismo e do presidencialismo numa TV preto e branco que tinha na casa da minha avó, e eu assistia um pouquinho antes de ligar o Mega Drive na TV e jogar Street Fighter em preto e branco na TV lá da casa da avó, enquanto os adultos assistiam na TV colorida a propaganda eleitoral do parlamentarismo, da monarquia e do presidencialismo, né? Teve um plebiscito, alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas o fato é que os brasileiros votaram e escolheram o presidencialismo como sistema de governo a ser aplicado no nosso belíssimo país. Abençoado por Deus, bonito por natureza, etc, como diz a música. Dentro dessa perspectiva, o que a gente teve? A gente teve a criação do presidencialismo de coalizão. Porque qual que é a regra real prevista na lei? A regra é a seguinte: para evitar que os bandidos se juntem e roubem, a gente divide as tarefas de uma forma que uma parte dos bandidos cuidará de uma coisa e a outra parte dos bandidos cuidará de outra coisa. E um fica responsável por fiscalizar se o outro está fazendo certinho, certo? Dessa forma você garante que os bandidos não se combinem entre si. Então, é como se, por exemplo, você tivesse uma empresa e você tivesse o cara responsável por analisar as necessidades da empresa e verificar o que tem que ser comprado, e o outro cara que tem a responsabilidade de analisar se aquilo que o cara que está pedindo para comprar realmente precisa, e em precisando, se o preço que ele está dizendo que precisa ser comprado, o preço que vale, é realmente verdade. O que acontece? Isso é básico de gestão empresarial. Você nunca coloca o cara que pede o que tem que ser comprado e que faz a pesquisa de preço no mesmo setor que o cara que aprova o preço e faz o pagamento, tá? Esses caras, de preferência, têm que se odiar, certo? Eles têm que ser bloqueados um no Facebook do outro, certo? Um tem que ter comido a mulher do outro, certo? Eles têm que se odiar amargamente para toda a vida. Por quê? Porque se eles se odiarem amargamente para toda a vida, se esse aqui pegar e falar assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a gente precisa comprar uma impressora e que a impressora custa 10 mil reais. Porque eu tenho um amigo que vende essa impressora por 5 mil e daí ele me dá a nota de 10 e me devolve 5, certo? Como é que ele faz para comprar por 10? Sendo que basta entrar no Google, pesquisar e ver que custa 5. Ele tem que falar com o cara que aprova, que checa o preço e aprova, para dizer o seguinte: velho, vamos fazer um esquema aí, ó. A gente diz que é 10, certo? Você aprova, o cara vai devolver 5, pega 2,5 para mim, 2,5 para você, beleza. Se os dois virarem amigo, você que é o dono da empresa, que é o bolso de quem está saindo o dinheiro para comprar a impressora, certo? Vai à falência, certo? Porque aí você vai comprar, vai ser aprovado na sua empresa a compra de um monte de coisa inútil, certo? Por preços exorbitantes, certo? E ninguém nunca vai apontar que, mas escute, nem precisava dessa impressora e mais, essa impressora não custa 10, essa impressora custa só 5, certo? Isso nunca vai acontecer. Então é por isso que é importante, qualquer empresário sabe disso, se você não souber disso, se você tiver com dificuldade financeira, provavelmente porque falta você saber disso, certo? Você nunca permite que o cara que pede as coisas seja o mesmo cara que aprova as coisas, certo? Tem que ser separado. Tá? E dentro do sistema presidencialista, teoricamente, a gente deveria ter essa separação, pois o legislativo é quem faz o pedido de aquisição. E o executivo é o cara que decide se vai pagar, como vai pagar e o preço máximo que vai pagar, certo? O que aconteceu historicamente no Brasil? Nós, brasileiros, na hora de contratar, nós contratamos o cara que pede as coisas e faz a pesquisa de preço, um cara que era casado, dormia junto com o que autorizava e autorizava e liberava o preço, entendeu? Mas
Eles tinham uma relação aberta. E de vez em quando eles faziam uma suruba com os caras que forneciam a impressora ainda por cima. Então tava todo mundo morando na mesma casa lá, num surubão sem fim, onde todo mundo era oba-oba e o povo era o único que bancava a conta no final da noite lá, ia lá e passava o cartão de crédito e pagava a comanda de todo mundo, né, pro oba-oba que tinha sido feito nesse grande surubão de despesas públicas. Tá? Na prática, o presidencialismo no Brasil, ele basicamente nunca existiu, certo? Ele nunca foi efetivamente implementado, porque voltando ao argumento, o legislativo deveria decidir o que ia ser comprado e fazer a pesquisa de preço, fazer a solicitação do gasto, e o executivo, totalmente separado, que não tem nada a ver com o legislativo, não gosta do legislativo, porque o legislativo comeu a mulher dele, certo? Ia avaliar e em prol da empresa, mesmo odiando o legislativo, diria, não, beleza, eu autorizo comprar a impressora, mas essa de R$5.000, não. Você compra uma de R$2.000, que é suficiente para atender o que a gente tem de necessidade aqui. Tá? Era assim que deveria funcionar. Nunca foi assim que funcionou, porque o executivo dava cargos para os partidos do legislativo, pagava mensalão, ou seja, dinheiro mesmo, para os deputados do legislativo, fazia todo tipo de loteamento, certo? Para que o executivo pudesse fazer a pesquisa de preço e a solicitação do produto e no final das contas misturar as responsabilidades e as atuações para que pudessem, em conjunto, lesar o proprietário da empresa, que no caso era o povo, certo? Com a eleição do Biruleiro, o que aconteceu? O executivo, efetivamente, a pessoa que foi contratada para cuidar da liberação das verbas, tá? É um cara que estava 28 anos no Congresso, vendo o Congresso fazer o que queria com a mulher dele, certo? Então, quem a gente contratou para cuidar dessa parte odeia o pessoal do almoxarife, do pedido de produtos, certo? E, em razão disso, ele não aceita os esquemas que usualmente estavam acontecendo. É como se, por exemplo, a gente tivesse aquele esquema, né? O cara que faz o pedido é casado com a mulher que autoriza o pedido, certo? A mulher dele foi demitida, certo? E agora contrataram o cara que é o ex-marido dessa mulher e, portanto, odeia esse cara aqui, certo? Que tomou chifre desse cara aqui. Eles se odeiam, certo? Em os dois se odiando, se o cara daqui chegar e falar assim, escuta, a gente tinha um esquema antes aí que a gente comprava impressora por 5 mil e a gente rachava o pedido. Esse cara daqui vai falar, nossa, que ótimo, eu tô indo na Polícia Federal agora para pedir a sua prisão, certo? De você e daquela vagabunda que estava no meu cargo antes, certo? E daí esse cara aqui fica impedido de continuar com o seu esquema e ele está muito incomodado, porque estava acostumado a levar uma vida que ia muito além do que o seu simples salário lhe permitia manter. Tá? Dentro desta analogia, certo? O que a gente tem? A gente tem o sistema parlamentarista. O que é o sistema parlamentarista? O sistema parlamentarista é um sistema onde o cara que faz o pedido, tá, é o cara que decide a contratação do cara que autoriza o pedido. Tá? No sistema parlamentarista, o Congresso é que elege a figura do presidente, certo? E o Congresso, por eleger a figura do presidente, pode a qualquer momento revogar esse cargo e nomear outra pessoa para ser o presidente, normalmente chamado, no caso do parlamentarismo, de primeiro-ministro. Esse é um sistema de governo onde essa promiscuidade entre legislativo e executivo ela é muito mais fácil de acontecer. Por quê? Porque o presidente fica efetivamente 100% do tempo refém do parlamento, certo? Se ele não mantiver os parlamentares satisfeitos, os parlamentares simplesmente trocam ele, né? Então, aquele sistema do casamento. Tem o esquema. Aí brigaram, né? Brigaram por quê? Porque agora a mulher aqui descobriu que o parlamento tem um amante, né? Esse aqui tem uma amante. Brigaram, não aceita mais participar do esquema. Maravilha, demite e nomeia a amante do cara pra cá pra continuar o esquema totalmente como estava antes, certo? O grande problema no Brasil, o grande problema do Congresso hoje, é que para instituir um parlamentarismo você precisa fazer uma emenda constitucional. E a princípio, deve-se discutir, considerando que houve um plebiscito especificamente para isso, e nesse plebiscito o sistema de governo escolhido foi o presidencialismo, certo? Existe uma dificuldade em simplesmente ir lá fazer uma emenda parlamentar e
mudar o sistema para parlamentarismo, principalmente do jeito que esse Congresso quer hoje, que é, dizendo assim, inclusive vale para o ano que vem, entendeu? Agora o Bolsonaro é só presidente, nós vamos eleger um primeiro-ministro e ele que vai fazer as funções do poder executivo, certo? Eu não vejo, mesmo dentro do Congresso que a gente tem hoje, a possibilidade disso voar, entendeu? Isso daí provavelmente é juridicamente inviável. Como isso é juridicamente inviável, o que o Congresso está tentando fazer? Ele está tentando implementar o parlamentarismo de forma branca, ou seja, ter acesso ao mesmo efeito de promiscuidade entre quem coloca a verba e de quem autoriza o gasto da verba, de forma a não, sem a alteração do regime específico de governo. Como é que eles querem fazer isso? Através das emendas parlamentares impositivas. Tá? O que é a emenda parlamentar? A emenda parlamentar é uma exceção aonde a gente permite que um parlamentar, ou seja, quem faz a requisição, possa, sem passar pelo executivo, pegar lá no caixa do governo um tanto de dinheiro e dizer, esse tanto de dinheiro vai aqui, certo? Em uma empresa, em uma instituição, né, se você colocar a regra de quem tem a necessidade precisa ser autorizado por outra pessoa para tudo, isso pode gerar um engessamento na empresa. Então, normalmente nas empresas, o que acontece? Até um certo valor, as pessoas têm autonomia para fazer o gasto diretamente, né? Então vamos dizer assim, ele precisa comprar lá, repor o estoque de caneta. Se for ter que passar por toda a burocracia do setor responsável, fazer análise, etc, etc, você fica sem caneta, e daí sem caneta você não assina o contrato, e não assinando o contrato você não fatura, certo? Como a caneta, uma caixa de caneta custa R$50, e no orçamento de uma grande empresa R$50 é meio que irrelevante, a gente autoriza que o cara compre a caneta, entendeu? A gente só vai depois olhar para ver se o cara não está comprando caneta todo dia a ponto de conseguir fazer uma fraude em cima das canetas, certo? Mas qualquer coisa a partir de um certo patamar é necessário que passe lá pela autorização da pessoa que de preferência odeia a pessoa que faz a requisição, certo? A emenda parlamentar, quando ela foi criada, ela tinha essa lógica. Olha, pelos R$50 mil para comprar umas ambulâncias lá em Potiguar da Serra, entendeu? Não precisa passar pelo ministro da Saúde para fazer tudo, né, dentro do planejamento macro, não sei o que, e daí o ministro vai lá e decide a liberação de R$50 mil para comprar uma ambulância em Potiguar da Serra, entendeu? Fica reservado ao ministro dizer, não, a gente vai separar R$2 milhões para comprar vacina, ou R$200 milhões, isso daí passa pelo ministro. Agora R$50 mil para comprar uma ambulância para Potiguar da Serra, o parlamentar que foi eleito em Potiguar da Serra, ele faz a requisição, e essa requisição é autorizada através da emenda parlamentar direto, e esse dinheiro vai diretamente para comprar a ambulância lá, sem passar por toda a burocracia do executivo, certo? Esse era o objetivo da emenda parlamentar, pequenos gastos regionais para que os parlamentares que têm esse contato maior com as suas bases pudessem atender situações regionais pequenas, de pequeno valor. No curso do tempo, essas emendas foram cada vez aumentando mais, ao ponto que nós estamos agora, aonde quase 100% do valor disponível para o executivo decidir aonde que vai ser aplicado, certo? Está tentando ser sequestrado pelo orçamento através de emendas parlamentares impositivas. Ou seja, 100% do dinheiro disponível, do dinheiro que já não tem destinação certa, que o executivo poderia decidir, eu vou aplicar mais na saúde básica, eu vou aplicar mais na educação básica, eu vou aplicar mais aqui, eu vou aplicar mais ali, ou eu vou reservar para aumentar o salário mínimo, ou eu vou reservar para pagar o 13º do Bolsa Família, enfim, o que ele poderia decidir. Através dessa nova regra, passaria a ser decidido integralmente pelo parlamento. É como se o cara que faz as requisições roubasse a senha de autorização do computador do cara do executivo, e daí ele dissesse assim, a partir de agora eu é que vou usar esse computador, e o cara aqui do executivo dissesse, e eu faço o quê? Não, você não faz nada. Se sobrar um dinheiro, aí a gente deixa você decidir onde é que vai aplicar ou não, certo? Isso é o parlamentarismo branco. É o poder legislativo usurpando a função do executivo, certo? Eles agora vão, através de lei, modificando a lei, fazer ambas as funções junto. O que era fazer ambas as funções junto? Qual foi o resultado? O resultado foi, no governo do PT, o maior caso de corrupção da história mundial, certo? Ah, César, mas eu lembro que você falou num vídeo que a emenda parlamentar, ela não gera corrupção porque é só o deputado
pegando o gasto do dinheiro e colocando na destinação própria, e não é um dinheiro que vai para o parlamentar, é um dinheiro que vai para a sociedade, certo? Sim, dentro daquela lógica de pequenos gastos, né, é isso mesmo que acontece, né? Porque o risco de você fazer uma fraude de licitação num orçamento de 50 mil reais para comprar uma ambulância, ele é relativamente pequeno, porque é para comprar uma ambulância, certo? E as pessoas sabem que, por exemplo, uma ambulância custa mais ou menos 50 mil reais, né? Ambulância bem equipada, vamos dizer 150 mil reais, tipo, ambulância tops das tops, entendeu? Agora, se o cara paga 500 mil reais numa ambulância, todo mundo fala, opa, tem uma coisa errada aí, entendeu? Então, emendas pequenas, elas são fáceis de se verificar o uso. Agora, se 100% do orçamento, ou seja, 70 bilhões de reais, vão ser aplicados diretamente pelos parlamentares, através de emendas parlamentares, tá? A gente tem uma dificuldade enorme de fiscalizar esses usos dos valores, certo? E mais, se não é papel do parlamentar fazer isso, por que ele quer fazer, certo? É porque ele gosta de trabalhar, né? Ele tá focado, né? Tá focado. Ele é um cara amplamente focado, né? Amplamente motivado, né? Ele se elegeu deputado porque ele queria ser presidente, na verdade, né? Ele tá fazendo emenda para fazer o papel de presidente. Não. Ele quer fazer emenda para que aconteça aquilo. Como a torneira foi fechada, não tem mais mensalão, não tem mais petrolão, né? Não tem mais loteamento do ministério, ele não consegue meter a mão direto lá no ministério, ele vai fazer as emendas parlamentares, porque daí, são 2 bilhões repassados para a prefeitura de Itapotinga da Serra. A prefeitura de Itapotinga da Serra, o prefeito é de qual partido? Do PT. Então, já que ele não consegue fazer o esquema direto na presidência, porque esse povo burro, né, inculto, vai lá e elege um cara que não topa fazer os esquemas, ele pega o dinheiro, que seria gasto pelo executivo, bota na mão do prefeito de Itapotinga da Serra, e daí o prefeito de Itapotinga da Serra faz o que o pessoal do PT fazia quando estava na chefia do Poder Executivo Federal. Só muda o ponto de recebimento da propina, certo? Então, essa questão do parlamentarismo branco nada mais é do que o sequestro do orçamento do executivo para que eles possam fazer nas prefeituras e nos governos estaduais no varejo, o que antes era feito no atacado, lá, direto na chefia do Poder Executivo, certo? Reinstituindo a máquina de desvio de verba que a gente tinha instalada lá no governo federal e que nós, burros, incompetentes, né, imbecis que não sabemos votar, acabamos elegendo um presidente que foi lá e encerrou o andamento da máquina, né, e cortou a articulação que os nossos queridos congressistas tanto adoravam, né? Então, gente, em relação ao tal do parlamentarismo branco, é isso. É os caras tentando dar um bypass no Poder Executivo, né, no governo Bolsonaro, que não topa fazer a articulação, e passar a verba para ser aplicada diretamente pelas prefeituras e pelos governos estaduais que sabem articular, né? E daí vão articular lá com os nossos queridos deputados, né? Que estão muito preocupados com o povo e com o futuro do Brasil, certo? Os nossos amigos democráticos. Então é isso, pessoal. Em relação ao parlamentarismo branco, era isso que eu tinha para explicar. Espero que tenham entendido o que vai ser votado amanhã, né? Se isso for votado dessa forma, né? Aí a gente vai ter que se esforçar para ver o que essas emendas parlamentares estão sendo gastas, né? E verificar, né? O deputado lá pediu uma emenda parlamentar de 2 bilhões para comprar caneta, né? Você já sabe, caneta é o que menos vai ser comprado lá, né? E que o nosso querido presidente Bolsonaro virou rainha da Inglaterra, porque do ponto de vista do trabalho que cabe a ele fazer, não tem verba para fazer mais nada, tá? Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, onde eu vou explicar por que você, mesmo não sendo gado estatal, né, mesmo sendo um cara anti-governo, deve ir à manifestação do dia 15, certo? Para, dentro de uma estratégia de arte da guerra, manter ambos os inimigos lutando entre si, certo? Para evitar que um deles vença a batalha, porque uma vez que um deles vença a batalha, ele vai lembrar que o inimigo principal é você e é atrás de você que ele vai vir, tá? Então é isso, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.